Ela o ajudou com comida todos os dias. Há de descobrir que ele era o dono do hotel. Marina Santos caminhava pelas ruas escuras de Florianópolis, carregando uma sacola pesada de pães ainda quentes. Aos 28 anos, trabalhava em 3 empregos diferentes para conseguir pagar o tratamento da mãe, que estava internada há meses com uma doença que os médicos ainda não conseguiam identificar completamente. Era 5:30 da manhã quando ela parou na Praça 15 de Novembro, bem em frente ao imponente Hotel Majestic, um dos mais luxuosos da cidade. Ali, sentado no mesmo banco de sempre, estava um homem de cerca de 60 anos, com barba grisalha descuidada e roupas que já haviam conhecido dias melhores. "Bom dia, seu Antônio", disse ela, estendendo um pão francês ainda morno. O homem ergueu os olhos e Marina sempre se impressionava com o brilho especial que eles tinham, como se guardassem segredos profundos. Ele usava um gorro de lã cinza que nunca tirava da cabeça, mesmo nos dias mais quentes do verão catarinense. "Obrigado, minha filha. Que Deus te abençoe", respondeu ele com voz rouca, mas educada. Marina sorriu e seguiu seu caminho. Essa rotina se repetia há quase 2 anos, desde que ela começara a trabalhar na padaria do seu José, no centro da cidade. Sempre separava 1 ou 2 pães extras para o homem que vivia na praça. Seu primeiro emprego começava às 6 da manhã, na padaria. Depois corria para trabalhar como faxineira em um prédio comercial das 2 às 6 da tarde. À noite, de segunda a quinta, ainda fazia algumas horas como garçonete em uma lanchonete perto do hospital onde sua mãe estava internada. A mãe, Dona Helena, havia sido costureira a vida toda. Trabalhara duro para criar Marina sozinha depois que o pai as abandonou quando ela tinha apenas 5 anos. Agora, aos 53 anos, estava debilitada, perdendo peso rapidamente e com dores constantes que nenhum remédio conseguia aliviar completamente. "O senhor não tem família, seu Antônio?", perguntou Marina uma manhã, parando alguns minutos a mais na praça. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para as janelas do hotel. "Tive, sim, mas às vezes a vida nos prega peças estranhas, menina." Marina percebeu a tristeza em sua voz e não insistiu no assunto. Ela mesma conhecia bem o gosto amargo das perdas e desilusões. Na padaria, seu José era um homem bondoso que sempre tratava bem os funcionários. Marina era pontual, dedicada, e ele havia se acostumado com o fato de ela sempre separar alguns pães que pagava do próprio bolso. "Marina, você não precisa fazer isso todo dia", dizia ele, preocupado. "Sei que sua situação não está fácil. Seu José, é só um pão. Não vai fazer diferença no meu orçamento, mas pode fazer no dia dele." O que ela não contava para ninguém era que às vezes deixava de almoçar para poder comprar aqueles pães extras. Mas ver o sorriso grato de seu Antônio valia qualquer sacrifício. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os meses passavam e Marina notava pequenos detalhes sobre seu Antônio que a intrigavam. Suas mãos, apesar de sujas, tinham unhas bem cuidadas. Sua forma de falar era educada, com um vocabulário que não combinava com alguém que vivia nas ruas há muito tempo. E havia algo em seus olhos que sugeria uma inteligência aguçada, sempre observando tudo ao redor com atenção. Uma manhã de quarta-feira, Marina chegou na praça e encontrou seu Antônio conversando baixinho com o porteiro do Hotel Majestic. Quando ele a viu se aproximando, rapidamente se despediu do funcionário e voltou para seu banco habitual. "Bom dia, seu Antônio. Como passou a noite?" "Bem, minha filha. Sempre bem quando sei que vou ver você de manhã." Marina entregou o pão e notou que o porteiro do hotel ainda os observava de longe. Era um homem alto, de meia-idade, com um uniforme impecável. Ela nunca havia prestado muita atenção nele antes, mas naquele dia algo em sua expressão chamou sua atenção. Durante o trabalho na padaria, Marina não conseguia parar de pensar naquela conversa entre seu Antônio e o porteiro. Havia algo de familiar na maneira como eles se cumprimentaram, como se não fosse o primeiro encontro entre eles. "Seu José, o senhor conhece a história do Hotel Majestic?" perguntou ela durante uma pausa. "Conheço sim, minha filha.
É um dos hotéis mais antigos da cidade. Foi construído nos anos 60 por um empresário muito respeitado aqui em Florianópolis, um homem que veio do interior do estado e construiu um império hoteleiro. E o que aconteceu com ele? Ah, isso é uma história triste. O homem desapareceu há alguns anos. Dizem que teve problemas familiares graves, perdeu a esposa, se desentendeu com os filhos, sumiu do mapa. O hotel agora é administrado por um sobrinho dele, um rapaz bem mais novo. Marina ficou pensativa. Algo naquela história mexeu com ela, mas não conseguia identificar o quê. Naquela tarde, durante o trabalho de faxina no prédio comercial, ela conversou com Dona Eunice, uma senhora de 70 anos que trabalhava como recepcionista há décadas. Dona Eunice, a senhora se lembra do antigo dono do Hotel Majestic? Claro que lembro, querida. Antônio Souza Lima. Um homem maravilhoso, muito generoso. Meu marido trabalhou para ele por mais de 15 anos, na época em que ainda tinha outros hotéis menores. O coração de Marina disparou. Antônio, o mesmo nome do homem da praça. Como ele era fisicamente? Alto, cabelos grisalhos, olhos muito expressivos. Sempre muito bem vestido, claro. Por que a pergunta, filha? Só curiosidade mesmo, Dona Eunice. Mas Marina sabia que não era apenas curiosidade. Uma suspeita estranha começava a nascer em sua mente, por mais absurda que parecesse. Naquela noite, no hospital, ela contou para a mãe sobre sua descoberta. Mãe, a senhora acha que pode ser coincidência 2 homens terem o mesmo nome? Dona Helena estava mais fraca naqueles dias, mas ainda mantinha a mente lúcida. Filha, nessa vida existem coincidências, mas também existem sinais que a gente precisa saber interpretar. Se seu coração está te dizendo alguma coisa, talvez você deva prestar atenção. Marina passou a noite em claro pensando. No dia seguinte, chegou mais cedo na praça, antes mesmo de seu Antônio aparecer. Queria observar melhor o movimento do hotel, ver se notava algo diferente. Foi quando viu o porteiro sair do hotel e caminhar diretamente até o banco onde seu Antônio costumava sentar. Ele depositou ali uma pequena sacola plástica e voltou rapidamente para o trabalho. Meia hora depois, seu Antônio chegou, pegou a sacola discretamente e a guardou entre suas coisas. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, minha filha. Como está sua mãe? Melhor. Obrigada por perguntar. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta indiscreta? O homem a olhou com curiosidade. Claro, filha. O senhor conhece o porteiro do hotel? Seu Antônio ficou alguns segundos em silêncio, como se pesasse a resposta. Conheço, sim. É um bom homem. Por quê? É que eu vi vocês conversando ontem, e hoje ele deixou alguma coisa para o senhor. Ah, sim. Ele às vezes me dá algumas roupas que não usa mais, ou algum remédio que pode me ajudar. Pessoas boas ainda existem neste mundo, Marina. Era a primeira vez que ele falava seu nome. Marina se surpreendeu. Como o senhor sabe meu nome? Ah, filha, depois de 2 anos recebendo sua bondade todo dia, acabei perguntando seu nome para o seu José. Espero que não se importe. Marina ficou emocionada. Saber que ele se interessou em conhecer seu nome a tocou profundamente. Os dias seguintes foram difíceis para Marina. O estado de sua mãe piorou e ela precisou faltar ao trabalho na lanchonete algumas noites para ficar no hospital. Isso significava menos dinheiro, mas ela não conseguia deixar a mãe sozinha nos momentos mais críticos. Uma manhã, quando chegou na praça, encontrou seu Antônio agitado, andando de um lado para o outro. Aconteceu alguma coisa, seu Antônio? Marina, minha filha, você precisa tomar cuidado. Cuidado com o quê? Tem gente observando você. Ontem à tarde vi um homem de terno perguntando sobre você para o pessoal da padaria. Marina sentiu um arrepio. Que tipo de homem? Jovem, bem vestido, com cara de quem não está acostumado a andar por essas ruas, fazia muitas perguntas sobre seus horários, sobre sua família. Mas por que alguém estaria interessado em mim? Não sei, filha. Mas meu instinto me diz que você deve ter cuidado. Pessoas como nós, que não têm muito na vida, às vezes viramos alvos fáceis de gente que quer se aproveitar de nossa bondade. Marina ficou preocupada, mas tentou não demonstrar. Agradeceu o aviso e seguiu para o trabalho,
mas durante todo o dia não conseguiu se concentrar completamente. Na padaria, seu José também parecia preocupado. Marina, ontem apareceu aqui um rapaz fazendo perguntas sobre você. Que tipo de perguntas, seu José? Queria saber há quanto tempo você trabalha aqui, se você é confiável, se tem outras fontes de renda. Disse que representava uma empresa que estava procurando funcionários. E o senhor falou alguma coisa? Falei que você é a funcionária mais dedicada que já tive, mas não dei detalhes pessoais. Algo naquele homem não me passou confiança. Marina agradeceu e continuou trabalhando, mas uma sensação estranha a acompanhou o dia inteiro. Por que alguém estaria investigando sua vida? Naquela tarde, durante o trabalho no prédio comercial, Dona Eunice a chamou reservadamente. Marina, querida, aconteceu uma coisa estranha hoje. O que foi, Dona Eunice? Veio aqui um homem perguntando sobre você. Queria saber se você trabalhava aqui, há quanto tempo, se tinha acesso às chaves dos escritórios. E a senhora falou alguma coisa? Disse que você é uma moça honesta e trabalhadora, mas não dei mais informações. Mas fiquei com uma sensação ruim. O homem insistiu muito. Ofereceu até dinheiro pelas informações. Marina sentiu o sangue gelar. Alguém estava mesmo investigando sua vida, e isso não podia ser boa coisa. À noite, no hospital, ela decidiu contar tudo para a mãe. Mãe, estou com medo. Tem alguém fazendo perguntas sobre mim em todos os lugares onde trabalho. Dona Helena, mesmo fraca, segurou a mão da filha com força. Filha, você precisa descobrir o que está acontecendo. Mas também precisa ser cuidadosa. Às vezes mexemos sem querer em situações que são maiores do que imaginamos. A senhora acha que tem a ver com seu Antônio? Pode ser, filha. Talvez ele não seja exatamente quem parece ser. E talvez sua bondade tenha chamado a atenção de pessoas que prefeririam que certas coisas permanecessem em segredo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Marina chegou na praça determinada a conversar seriamente com seu Antônio. Mas ele não estava lá. Esperou até quase 7 horas, mas ele não apareceu. Preocupada, ela perguntou para o porteiro do hotel se havia visto o homem que costumava sentar na praça. Não sei de quem a senhorita está falando, respondeu o porteiro, mas Marina notou que ele desviou o olhar. É um senhor de cerca de 60 anos. Usa um gorro cinza, sempre senta naquele banco. Não vi ninguém assim hoje. Marina percebeu que ele estava mentindo. Havia nervosismo em sua voz, e ele não conseguia manter contato visual. Passou o dia inteiro preocupada. Seu Antônio nunca havia faltado ao encontro matinal, nem nos dias de chuva mais forte, nem quando ela mesma havia faltado por causa da mãe. Ele sempre estava lá quando ela passava. Na padaria, comentou sua preocupação com seu José. Marina, talvez seja melhor você não se envolver muito com esse homem. Pessoas que vivem na rua, às vezes, têm problemas complicados. E você já tem seus próprios desafios para resolver. Mas Marina não conseguia simplesmente esquecer. Seu Antônio havia se tornado parte importante de sua rotina. E mais do que isso, havia se tornado alguém por quem ela genuinamente se importava. Naquela tarde, decidiu procurá-lo. Durante o almoço, caminhou pelas ruas do centro procurando por ele. Perguntou para outros moradores de rua, para comerciantes, mas ninguém sabia dar informações sobre seu paradeiro. Foi quando encontrou Dona Rosa, uma senhora de 65 anos que também vivia na rua há alguns anos. Você está procurando o Antônio que ficava na praça do hotel? Perguntou Dona Rosa. Sim. A senhora sabe onde ele está? Filha, ontem à noite vi umas pessoas levando ele. Homens de terno, numa daquelas vans pretas. O coração de Marina disparou. Levaram? Como assim levaram? Não sei se foi por bem ou por mal, mas ele estava com eles. Ouvi um deles chamando ele de doutor. Marina ficou confusa. Doutor? A senhora tem certeza de que era ele? Tenho sim, filha. Conheço o Antônio há muito tempo, bem antes dele ir morar na praça do hotel. Como assim antes? Dona Rosa olhou ao redor com cuidado antes de continuar. Filha, o Antônio não é exatamente o que parece ser.
Há muito tempo, ele já foi um homem muito importante nesta cidade. Importante como? Ele já foi dono de hotéis, de empresas, mas a vida dele desmoronou há alguns anos. Perdeu tudo, perdeu a família, perdeu a vontade de viver. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Sua suspeita estava se confirmando. Dona Rosa, a senhora está dizendo que seu Antônio é o Antônio Souza Lima, o antigo dono do Hotel Majestic? Exato, filha. Mas ele pediu para eu nunca contar isso para ninguém. Disse que queria ser apenas mais um invisível na cidade. E por que a senhora está me contando agora? Porque você foi a única pessoa que tratou ele com dignidade todos esses anos. E porque tenho medo do que podem ter feito com ele. Marina precisou se sentar em um banco para processar toda aquela informação. O homem a quem ela dava pão todos os dias era, na verdade, o antigo proprietário do hotel mais luxuoso da cidade. Dona Rosa, quem eram os homens que levaram ele? Não sei bem, filha, mas um deles eu já vi antes. Acho que trabalha no hotel. E pelo jeito como falavam com o Antônio, não era a primeira vez que se encontravam. Marina agradeceu Dona Rosa e voltou correndo para o trabalho. Sua mente fervilhava de dúvidas e preocupações. Se seu Antônio era mesmo o antigo dono do hotel, por que vivia na rua? E quem eram as pessoas que o levaram? No prédio comercial, procurou Dona Eunice novamente. Dona Eunice, a senhora disse que conheceu Antônio Souza Lima pessoalmente. Como era a personalidade dele? Era um homem muito bom, Marina. Generoso, justo com os funcionários, sempre preocupado com o bem-estar das pessoas ao redor dele. Mas também era muito orgulhoso e reservado. E o que exatamente aconteceu com ele? Dona Eunice suspirou fundo. Foi uma tragédia, filha. A esposa dele ficou muito doente, câncer. Ele gastou uma fortuna tentando salvá-la, chegou a vender alguns hotéis para pagar tratamentos no exterior. Mas ela não resistiu. E depois? Depois a vida dele desmoronou. Os filhos, que já eram adultos, começaram a brigar pela herança. Acusaram o pai de ter sido irresponsável com o dinheiro da família, de ter deixado os negócios mal administrados. Houve uma briga judicial terrível. Marina escutava com atenção crescente. O pior é que o sobrinho dele, filho de uma irmã, se aproveitou da situação. Conseguiu que Antônio assinasse alguns documentos, dando a ele poderes para administrar os negócios temporariamente, enquanto a família resolvia as disputas. E aí? Aí Antônio descobriu que tinha sido enganado. O sobrinho não estava apenas administrando, estava se apropriando de tudo, mas quando ele tentou reagir, já era tarde. O sobrinho havia conseguido provas de que Antônio estava com problemas psicológicos, que não tinha condições de gerir os negócios. Isso é terrível. É sim, filha. Antônio perdeu tudo. Os filhos viraram as costas para ele, acreditando nas acusações do primo. Ele perdeu os hotéis, a casa, até mesmo os amigos. Foi então que ele desapareceu. Marina se sentiu mal. Imaginar tudo o que seu Antônio havia passado a comoveu profundamente. Dona Eunice, e se ele reaparecesse hoje? Ele conseguiria provar que foi enganado? Não sei, filha. Fazem quase 3 anos que ele desapareceu. Muita coisa pode ter mudado. Além disso, para confrontar o sobrinho, ele precisaria ter provas muito sólidas. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Sua cabeça não parava de trabalhar, tentando juntar as peças do quebra-cabeças. Se seu Antônio era mesmo Antônio Souza Lima, por que ele havia escolhido viver na praça em frente ao próprio hotel? Por que não havia tentado recuperar o que era seu? E mais importante, quem eram as pessoas que o levaram? E para onde? No dia seguinte, Marina chegou cedo na praça, mas seu Antônio continuava desaparecido. Decidiu que precisava tomar uma atitude. Caminhou até a entrada do Hotel Majestic e pediu para falar com o gerente. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista, olhando com estranheza para as roupas simples de Marina. "Gostaria de falar com o administrador do hotel sobre um assunto importante." "Tem agendamento?" "Não, mas é sobre o antigo proprietário, Antônio Souza Lima." A recepcionista mudou completamente de expressão. Ficou visivelmente nervosa. "Um momento, por favor." Ela pegou o telefone e fez uma ligação rápida, falando baixo. Marina não conseguiu entender o que ela disse, mas notou que a mulher a observava o tempo todo. Alguns minutos depois,
um homem jovem, de cerca de 35 anos, bem vestido, saiu do elevador e caminhou até ela. Boa tarde. Sou Rodrigo Lima, administrador do hotel. Posso ajudá-la? Boa tarde, senhor Rodrigo. Meu nome é Marina Santos. Estou procurando por Antônio Souza Lima. O rosto de Rodrigo se endureceu. E por que está procurando por ele? Ele é meu amigo. Desapareceu há 2 dias e estou preocupada. Senhora Marina, aconselho que não se envolva com esse homem. Ele tem problemas sérios, não é uma companhia adequada para uma moça como a senhora. Chess, problemas sérios? Problemas mentais. Meu tio perdeu completamente o contato com a realidade nos últimos anos. Às vezes, ele até se imagina sendo ainda o dono deste hotel. Marina sentiu raiva crescendo dentro de si. Então, o senhor confirma que ele é seu tio? Rodrigo percebeu que havia falado demais. Era meu tio, mas não temos mais contato. Ele escolheu viver na rua, recusando qualquer ajuda da família. E onde ele está agora? Como posso saber? Já disse que não temos contato. Marina percebeu que ele estava mentindo. Havia algo em seus olhos que denunciava nervosismo. Senhor Rodrigo, ontem à noite algumas pessoas viram seu tio sendo levado por homens de terno numa van preta. Deve ter sido algum serviço social. Talvez finalmente tenham conseguido interná-lo em algum lugar apropriado para o tratamento dele. O senhor não parece preocupado com o bem-estar dele. Senhora Marina, meu tio fez as escolhas dele. Recusou ajuda médica. Recusou o tratamento. Preferiu viver como um mendigo. Não posso assumir responsabilidade por alguém que não quer ser ajudado. A frieza de Rodrigo chocou Marina. Como alguém podia falar assim sobre um membro da própria família? Posso deixar meu telefone caso o senhor tenha notícias dele? Não será necessário. Como disse, não temos contato. Marina saiu do hotel com mais certeza ainda de que algo muito errado estava acontecendo. A atitude de Rodrigo havia sido defensiva demais para alguém que supostamente não tinha nada a esconder. No caminho para a padaria, ela passou pela praça e viu o porteiro do hotel conversando com outro funcionário. Quando eles a viram se aproximando, rapidamente mudaram de assunto. Com licença, disse Marina. Ontem perguntei ao senhor sobre um homem que costumava sentar aqui na praça. E eu já respondi que não sabia de quem a senhorita estava falando, respondeu o porteiro, mas sua voz estava tensa. O senhor não está sendo sincero comigo. Eu vi vocês conversando várias vezes. O porteiro olhou nervoso para o outro funcionário. Senhorita, acho melhor a senhora não fazer mais perguntas sobre isso. Por quê? Porque pode ser perigoso para a senhora. Há certas coisas que é melhor deixar quietas. O outro funcionário, um homem mais velho, puxou o porteiro pelo braço. Carlos, não fala mais nada. Você sabe que não podemos nos envolver. Marina percebeu que havia descoberto o nome do porteiro. Carlos. Carlos, por favor, só me diga se ele está bem. É tudo o que quero saber. Carlos olhou ao redor com medo antes de responder, muito baixo. Ele está seguro, mas não posso falar mais nada. E a senhorita precisa parar de fazer perguntas, por sua própria segurança. Marina sentiu um arrepio, mas também um alívio. Pelo menos, seu Antônio estava seguro. Na padaria, seu José notou que ela estava preocupada. Marina, você tem andado muito nervosa. Aconteceu alguma coisa? Ela decidiu contar toda a história para seu José. Ele era um homem bondoso e sábio. Talvez pudesse ajudá-la a entender melhor a situação. Seu José, o senhor se lembra do homem para quem eu levava pão todos os dias? Claro que lembro. Descobri que ele é Antônio Souza Lima, o antigo dono do Hotel Majestic. Seu José parou de trabalhar e a olhou com incredulidade. Marina, você tem certeza disso? Tenho. E agora ele desapareceu. Acho que o sobrinho dele está envolvido nisso. Seu José ficou pensativo por alguns minutos. Marina, essa é uma situação muito delicada. Se o que você suspeita é verdade, você pode estar mexendo com pessoas poderosas e perigosas. Eu sei, seu José, mas não posso simplesmente abandonar seu Antônio. Ele foi enganado e roubado pela própria família. E o que você pretende fazer? Ainda não sei, mas preciso encontrá-lo e ajudá-lo de alguma forma. Seu José suspirou fundo. Marina, você tem um coração muito generoso,
Mas às vezes a generosidade pode nos meter em problemas. Você tem certeza de que quer se envolver nisso? Tenho, seu José. Seu Antônio cuidou de mim esses 2 anos, mesmo sem eu saber. Agora é minha vez de cuidar dele. Como assim ele cuidou de você? Marina contou sobre os avisos que Antônio havia dado sobre pessoas fazendo perguntas sobre ela. Isso muda tudo, Marina. Se ele estava te protegendo, é porque você se tornou importante para ele também. Talvez ele veja em você a filha que perdeu. O senhor acha que devo continuar procurando por ele? Acho que você deve seguir seu coração, mas seja cuidadosa. E se precisar de ajuda, não hesite em pedir. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela tarde, Marina decidiu investigar mais profundamente. Durante sua pausa no trabalho de faxina, foi até o cartório de registro de imóveis para pesquisar sobre as propriedades de Antônio Souza Lima. A funcionária do cartório, uma mulher de meia-idade chamada Sônia, foi muito prestativa. Posso ajudá-la com alguma coisa, querida? Gostaria de pesquisar sobre as propriedades que estavam no nome de Antônio Souza Lima. É parente dele? Não, mas é uma situação complicada. Preciso entender melhor a situação legal dele. Sônia a ajudou a acessar os registros públicos. O que Marina descobriu foi chocante. Antônio Souza Lima havia sido proprietário não apenas do Hotel Majestic, mas também de mais 3 hotéis menores, 2 pousadas, um restaurante e um prédio comercial. Tudo havia sido transferido para o nome de Rodrigo Lima em um período de apenas 6 meses. Isso é muito estranho, comentou Sônia. Normalmente, transferências desse tipo são feitas gradualmente, especialmente quando envolvem patrimônios tão grandes. E todas essas transferências parecem legais? Pelos documentos, sim, há procurações assinadas por Antônio Souza Lima, dando plenos poderes para Rodrigo Lima administrar e, posteriormente, transferir as propriedades. Mas isso pode ser contestado? Pode, se houver provas de que as procurações foram obtidas de forma fraudulenta, ou se o outorgante não estava em plenas condições mentais no momento da assinatura. Marina pediu cópias de todos os documentos. Eram dezenas de páginas, mas ela estava determinada a estudar tudo com cuidado. À noite, no hospital, mostrou os documentos para sua mãe. Mãe, olha só a quantidade de patrimônio que esse homem tinha, e perdeu tudo de uma vez só. Dona Helena, mesmo fraca, analisou os documentos com atenção. Filha, essas datas são muito próximas umas das outras. E veja só. Todas as assinaturas são do mesmo período em que a esposa dele estava internada. O que isso significa? Significa que ele estava emocionalmente abalado, desesperado para salvar a mulher. Uma pessoa nessa situação pode assinar qualquer coisa sem pensar direito nas consequências. A senhora acha que ele foi enganado mesmo? Tenho certeza, filha. Ninguém entrega um patrimônio desse tamanho por vontade própria, ainda mais para um sobrinho. Isso só acontece quando há manipulação ou chantagem emocional. Marina se sentiu ainda mais determinada a ajudar seu Antônio. Mãe, eu preciso encontrá-lo e convencê-lo a lutar pelos direitos dele. Filha, tenha cuidado. Se o sobrinho conseguiu se apropriar de tudo isso, ele não vai desistir facilmente. Pessoas assim são capazes de qualquer coisa para proteger o que consideram deles. No dia seguinte, Marina teve uma ideia. Se não conseguia encontrar seu Antônio diretamente, talvez pudesse encontrar pessoas que conheceram ele antes de ele perder tudo. Durante seu almoço, foi até o Sindicato dos Hoteleiros de Florianópolis. Lá conversou com o presidente da entidade, um senhor chamado Jorge Santos. Senhor Jorge, gostaria de saber informações sobre Antônio Souza Lima. Antônio, claro que conheço, um dos melhores empresários que já passou por aqui. Por que está perguntando? É uma situação complicada, Sr. Jorge, mas preciso entrar em contato com ele urgentemente. Minha filha, o Antônio desapareceu há quase 3 anos. Ninguém sabe onde ele está. Eu sei onde ele esteve até alguns dias atrás. Jorge a olhou com surpresa. Como assim? Marina contou toda a história. Jorge ficou chocado. Você está me dizendo que o Antônio estava vivendo na rua esse tempo todo? Exatamente.
e agora desapareceu novamente. Isso é terrível. Antônio era um homem muito orgulhoso. Deve ter sido devastador para ele perder tudo daquela forma. Senhor Jorge, o senhor acredita que o sobrinho dele agiu de má fé? Jorge ficou pensativo por alguns minutos. Marina, posso contar uma coisa que nunca disse para ninguém? Claro. Alguns meses antes do Antônio desaparecer, ele veio aqui desesperado. Disse que havia descoberto que o sobrinho estava desviando dinheiro dos hotéis, fazendo contratos fraudulentos, superfaturando fornecedores. E o que o senhor falou para ele? Disse que ele precisava reunir provas e procurar um advogado, mas ele estava tão abatido, tão destruído pela perda da esposa e pela briga com os filhos, que não sei se ele teve forças para fazer isso. O senhor acha que ele teve tempo de reunir essas provas? É possível. Antônio era um homem metódico, organizado. Se ele suspeitava de algo, certamente investigou. Marina sentiu uma fagulha de esperança. Senhor Jorge, se eu encontrar o Antônio, o senhor ajudaria ele a recuperar o que é dele? Claro que sim, Marina. Antônio não merecia o que aconteceu com ele. E se há uma chance de fazer justiça, eu apoio completamente. Marina saiu do sindicato com mais determinação ainda. Agora tinha a confirmação de que suas suspeitas estavam corretas e também tinha um aliado poderoso. Mas ainda precisava encontrar seu Antônio. Naquela tarde, teve uma ideia diferente. Se Rodrigo estava escondendo Antônio, provavelmente não o faria no hotel, onde seria muito visível. Mas talvez em alguma das outras propriedades que agora estavam em seu nome. Pegou a lista de endereços dos documentos do cartório e decidiu investigar. O primeiro endereço era uma pousada na Barra da Lagoa. Marina pegou o ônibus até lá e caminhou até o local. Era uma propriedade pequena, mas bem cuidada. Observou de longe por alguns minutos, mas não viu movimento suspeito. O segundo endereço era um hotel menor no centro da cidade. Marina passou em frente várias vezes, tentando ver algo através das janelas, mas também não notou nada diferente. O terceiro endereço era uma casa grande em Jurerê, que, segundo os documentos, havia sido a residência pessoal de Antônio. Marina pegou outro ônibus e foi até lá. A casa era imponente, com um jardim bem cuidado e um portão alto. Não parecia abandonada, pelo contrário, parecia habitada. Marina se escondeu atrás de uma árvore e ficou observando. Foi quando viu uma van preta estacionada na garagem. O coração dela disparou. Era o mesmo tipo de veículo que Dona Rosa havia descrito. Marina ficou observando por mais de uma hora, mas não viu ninguém entrando ou saindo da casa. Estava começando a anoitecer quando decidiu se arriscar e tocar o interfone. "Quem é?" perguntou uma voz masculina. "Sou Marina Santos. Gostaria de falar com o senhor Rodrigo Lima." Houve um silêncio longo. Depois a voz perguntou: "O que quer com ele?" "É sobre Antônio Souza Lima." "Um momento." Marina esperou nervosa. Alguns minutos depois, o portão se abriu e Rodrigo apareceu, visivelmente irritado. "O que está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço?" "Senhor Rodrigo, só quero saber se seu tio está bem. Já disse que não tenho contato com ele, e não gosto de ser incomodado em casa." Marina tentou olhar além dele para dentro da casa. "Então por que há uma van preta na sua garagem?" Rodrigo ficou mais nervoso ainda. "O que tem a ver minha van com isso?" "É que viram uma van igual a essa levando seu tio há alguns dias. Senhorita Marina, você está começando a me incomodar seriamente. Sugiro que pare com essas investigações antes que se meta em problemas." "Problemas?" "Sim, problemas. Você está acusando pessoas sérias sem ter provas de nada. Isso pode dar muito problema para você." Marina sentiu medo, mas tentou não demonstrar. "Eu só quero ter certeza de que ele está seguro." "Ele está onde deve estar. Agora vá embora e não volte mais aqui." Rodrigo fechou o portão bruscamente, deixando Marina do lado de fora, com o coração batendo acelerado. Ela estava certa. Seu Antônio estava naquela casa. Mas agora precisava descobrir como tirá-lo de lá. No ônibus de volta para o centro da cidade, Marina não conseguia parar de pensar. Se confrontasse Rodrigo diretamente, poderia colocar seu Antônio em perigo.
mas se não fizesse nada, poderia nunca mais vê-lo. Decidiu que precisava de ajuda profissional. No dia seguinte, durante sua pausa no trabalho, procurou um advogado. Escolheu um escritório pequeno de um profissional que parecia acessível para alguém como ela. O advogado, Dr. Marcelo Ferreira, a recebeu com atenção. Senhora Marina, pelo que entendi, a senhora suspeita que há um sequestro em andamento? Não exatamente um sequestro, mas acho que estão mantendo o Sr. Antônio contra a vontade dele. E qual seria o motivo? Marina explicou toda a situação dos documentos e das transferências de propriedade. Entendi. A senhora suspeita que o sobrinho está mantendo o tio escondido para que ele não possa contestar as transferências? Exatamente. Isso é uma situação muito grave, senhora Marina. Se suas suspeitas estiverem corretas, estamos falando de apropriação indébita, falsificação de documentos e cárcere privado. E o que posso fazer? Primeiro, precisamos ter certeza de que o Sr. Antônio está realmente sendo mantido contra a vontade. Depois, precisamos reunir provas das irregularidades nos documentos. Como posso ter certeza? A senhora teria coragem de tentar falar com ele pessoalmente? Tenho, mas como? Dr. Marcelo ficou pensativo. Vou ser franco com a senhora. Esta não é uma situação que pode ser resolvida pelos meios tradicionais. Se o Sr. Rodrigo realmente está fazendo o que suspeitamos, ele não vai simplesmente concordar em liberar o tio. Então, o que o senhor sugere? Que tentemos uma abordagem mais criativa, mas preciso avisá-la. Pode ser perigoso. Marina não hesitou. Estou disposta a correr o risco. Muito bem. Então vamos elaborar um plano. Dr. Marcelo explicou sua ideia. Marina fingiria ser uma assistente social fazendo uma visita de rotina para verificar as condições de vida de Antônio. Ele prepararia documentos falsos que pareceriam oficiais o suficiente para enganar Rodrigo, pelo menos tempo suficiente para ela conseguir falar com Antônio. Mas lembre-se, alertou o advogado, se descobrirem que é uma farsa, a senhora pode ser presa. Eu entendo. E se conseguir falar com o Sr. Antônio, precisa gravá-lo confirmando que está sendo mantido lá contra a vontade. Só assim teremos uma base legal para agir. Marina concordou com tudo. Estava disposta a fazer qualquer coisa para ajudar seu Antônio. Dr. Marcelo preparou os documentos em 2 dias. Eram bem convincentes. Uma ordem judicial falsa determinando uma visita assistencial, credenciais falsas de Marina como assistente social e até mesmo um telefone de apoio que, na verdade, era do próprio escritório do advogado. No dia marcado para a operação, Marina se vestiu de forma mais formal e pegou um táxi até a casa em Jurerê. Estava nervosa, mas determinada. Tocou o interfone. Quem é? Boa tarde. Sou Marina Santos, assistente social do Ministério Público. Preciso fazer uma visita de rotina ao Sr. Antônio Souza Lima. Como assim, visita de rotina? Recebemos uma denúncia anônima sobre as condições de vida de um idoso neste endereço. Tenho aqui uma ordem judicial autorizando a visita. Marina mostrou os documentos para a câmera do interfone. Houve um silêncio longo. Depois Rodrigo apareceu no portão, visivelmente nervoso. Não entendo. Que denúncia? Senhor, tenho autorização legal para entrar. Posso fazer isso pela boa ou pela força da lei. Rodrigo examinou os documentos. Pareciam oficiais o suficiente para confundi-lo. Está bem, mas vou acompanhá-la durante toda a visita. Não há problema, desde que não interfira no meu trabalho. Marina entrou na casa com o coração disparado. Era uma residência luxuosa, com móveis caros e decoração sofisticada. Rodrigo a levou até a sala de estar. Onde posso encontrar o Sr. Antônio? Perguntou Marina. Ele está descansando. Não sei se é um bom momento. Senhor Rodrigo, preciso vê-lo agora. São ordens judiciais. Rodrigo hesitou, mas acabou levando Marina até um quarto no andar superior. Quando a porta se abriu, Marina quase chorou. Lá estava seu Antônio, sentado em uma poltrona, limpo e bem vestido, mas com os olhos tristes e vazios. Ele parecia ter emagrecido e envelhecido nos poucos dias desde que desaparecera. Seu Antônio. Ela não conseguiu conter a emoção. Antônio ergueu os olhos
E quando a reconheceu, seu rosto se iluminou. Marina, como você me encontrou? Calma, tio, interrompeu Rodrigo. Esta senhora é uma assistente social. Veio verificar como você está sendo cuidado. Marina ligou discretamente o gravador do celular. Senhor Antônio, como tem passado? Está aqui por vontade própria? Antônio olhou rapidamente para Rodrigo, que fez um gesto ameaçador. Eu estou bem cuidado. Marina percebeu o medo nos olhos dele. Senhor Antônio, o senhor gostaria de sair daqui? Marina, disse Rodrigo ameaçadoramente, meu tio está aqui porque precisa de cuidados especiais. Ele não tem condições de viver sozinho. Deixe ele responder por si mesmo, disse Marina firmemente. Antônio olhou novamente para Rodrigo, depois para Marina. Marina, minha filha, eu queria muito voltar para a nossa praça. Sinto saudade dos nossos encontros matinais. Tio, você está confundindo as coisas, disse Rodrigo. Essa moça não é sua amiga, é uma funcionária do governo. Não, Rodrigo. Marina é minha amiga. Ela me dava pão todos os dias há 2 anos. Ela foi a única pessoa que me tratou com dignidade quando eu perdi tudo. Marina conseguiu a confissão que precisava. Senhor Antônio, o senhor está sendo mantido aqui contra sua vontade? Marina, começou Antônio, mas Rodrigo o interrompeu. Chega, a visita está terminada, meu tio precisa descansar. Ainda não terminei minha avaliação, disse Marina. Terminei sim, e sugiro que saia antes que eu chame a segurança. Marina viu que não conseguiria mais nada naquele momento, mas havia conseguido o que precisava. A gravação confirmando que Antônio queria sair dali. Seu Antônio, vou voltar em breve. Fique tranquilo. Quando saía, Marina ouviu Rodrigo gritando com Antônio. Você não devia ter falado nada para ela. Agora as coisas vão ficar mais complicadas para você. Marina saiu da casa com a certeza de que precisava agir rapidamente. Rodrigo descobriria em breve que ela não era uma assistente social de verdade, e isso poderia colocar Antônio em perigo ainda maior. Correu de volta para o escritório do Dr. Marcelo. Conseguiu? Perguntou ele ansioso. Consegui. Tenho tudo gravado. Eles ouviram a gravação juntos. Era o suficiente para comprovar que Antônio estava sendo mantido contra a vontade. Agora precisamos agir rápido, disse o advogado. Vou entrar com uma ação judicial imediata pedindo a libertação dele e a anulação das transferências de propriedade. Quanto tempo vai levar? Se tudo der certo, posso conseguir uma liminar ainda hoje. Mas precisamos ter sorte com o juiz plantonista. Marina passou a tarde inteira no escritório, esperando. Finalmente, às 6 da tarde, Dr. Marcelo recebeu uma ligação. Conseguimos! Ele gritou. O juiz concedeu a liminar. A polícia vai até a casa buscar o senhor Antônio ainda hoje. Marina chorou de alívio. 2 horas depois, receberam a confirmação. Antônio havia sido retirado da casa e estava sob proteção judicial, aguardando uma audiência para esclarecer toda a situação. Marina, você salvou a vida desse homem, disse Dr. Marcelo. Sem sua coragem, ele poderia ter passado o resto da vida sendo mantido prisioneiro pelo próprio sobrinho. No dia seguinte, Marina foi visitá-lo no local onde estava hospedado temporariamente. Uma casa de repouso digna e confortável, onde permaneceria até que a situação legal fosse resolvida. Quando se encontraram, Antônio a abraçou com lágrimas nos olhos. Marina, minha filha, como posso te agradecer? Seu Antônio, o senhor não precisa agradecer nada. Foi o senhor quem me ensinou sobre bondade e dignidade nesses 2 anos. Marina, preciso te contar toda a verdade sobre o que aconteceu comigo. E então, sentados no jardim da casa de repouso, Antônio contou sua história completa. Ele realmente havia sido um empresário próspero, dono de uma pequena rede de hotéis. Casara-se jovem com Sílvia e tiveram 2 filhos, Roberto e Patrícia. A vida era boa, mas não era feliz. Os filhos cresceram mimados, sem aprender o valor do trabalho. Sílvia também se acostumara com o luxo e se tornara distante. Meu maior erro, Marina, foi dar tudo de mão beijada para eles. Meus filhos nunca trabalharam de verdade. Nunca enfrentaram dificuldades. Quando cresceram, só se importavam com dinheiro. Quando Sílvia ficou doente,
Antônio gastou uma fortuna tentando salvá-la. Vendeu 2 hotéis menores para pagar tratamentos experimentais no exterior. Mas ela não melhorou, e quando entendeu que ia morrer, ela me disse que os filhos estavam planejando me internar numa clínica psiquiátrica para ficar com o resto do patrimônio. Antônio descobriu que Roberto e Patrícia haviam procurado Rodrigo, filho de sua irmã falecida, para ajudá-los no plano. Rodrigo era advogado e havia elaborado um esquema para se apropriar de tudo. Eles conseguiram 3 médicos para atestar que eu estava com problemas mentais. Disseram que a dor da perda da Sílvia me havia deixado louco. Foi então que Antônio tomou uma decisão desesperada. Decidi desaparecer antes que eles conseguissem me internar. Mas antes, assinei todos os documentos que o Rodrigo queria, sabendo que mais tarde eu poderia provar que fui coagido. Mas por que o senhor não lutou na época? Marina, eu estava realmente muito abalado. Perder a Sílvia, descobrir que meus próprios filhos queriam me roubar. Eu perdi a vontade de lutar. Quis desaparecer do mundo. Antônio contou que nos primeiros meses viveu em outras cidades, mas acabou voltando para Florianópolis. Não conseguia ficar longe da minha cidade. E quando viu o que o Rodrigo estava fazendo com meus hotéis, como estava tratando os funcionários antigos, senti que precisava ficar por perto. Por isso o senhor escolheu viver na praça em frente ao hotel? Exatamente. Queria ver tudo de perto. E também queria sofrer. Achava que merecia sofrer por ter falhado como pai e marido. Marina segurou as mãos dele. Seu Antônio, o senhor não falhou. O senhor é um homem bom que foi traído pelas pessoas que deveria confiar. Marina, nesses 2 anos na praça você foi minha única alegria. Todos os dias eu esperava ansioso por nosso encontro. Você me devolvia a esperança na humanidade. E o senhor me ensinava sobre persistência e dignidade, mesmo sem eu saber. Antônio sorriu. Sabe o que mais me impressionava em você, Marina? É que mesmo trabalhando tanto, mesmo tendo tantos problemas com sua mãe doente, você nunca deixou de ser generosa. Isso é raro no mundo de hoje. Seu Antônio, e agora? O que vai acontecer? Dr. Marcelo disse que temos boas chances de recuperar tudo. As assinaturas dos documentos foram feitas quando eu estava emocionalmente fragilizado, e há provas de que fui coagido. E seus filhos? Antônio ficou triste. Meus filhos. Não sei se posso perdoá-los. O que eles fizeram não tem volta. Mas talvez seja melhor assim. Pelo menos agora sei quem eles realmente são. Nas semanas seguintes, o caso ganhou repercussão na cidade. A história do empresário que viveu na rua por 2 anos e foi salvo por uma jovem padeira tocou o coração de muitas pessoas. O julgamento aconteceu 1 mês depois. Dr. Marcelo apresentou todas as provas. As gravações, os depoimentos de testemunhas, a análise dos documentos mostrando as irregularidades nas transferências. Rodrigo tentou se defender, alegando que havia agido de boa fé, tentando proteger o tio que estava com problemas mentais. Mas as provas eram muito contundentes. Roberto e Patrícia compareceram ao julgamento, mas não demonstraram qualquer arrependimento. Pelo contrário, ainda tentaram argumentar que o pai estava mentalmente incapaz e que eles estavam apenas protegendo os interesses da família. Antônio os olhou nos olhos e disse: "Vocês deixaram de ser meus filhos no dia em que escolheram o dinheiro no lugar do amor. Espero que um dia consigam entender o mal que fizeram." O juiz decidiu em favor de Antônio. Todas as transferências de propriedade foram anuladas e ele recuperou todo o seu patrimônio. Rodrigo foi condenado por apropriação indébita e cárcere privado. Roberto e Patrícia foram condenados por cumplicidade. Mas a maior satisfação para Marina não foi ver a justiça sendo feita. Foi ver o brilho voltando aos olhos de seu Antônio. Depois do julgamento, eles saíram do fórum juntos. "Marina, agora preciso te fazer uma proposta." "Que proposta, seu Antônio?" "Quero que você venha trabalhar comigo. Vou reformar todos os hotéis e preciso de alguém de confiança para me ajudar a administrá-los." Marina ficou surpresa. "Mas, seu Antônio, eu não tenho experiência com hotéis." "Você tem algo muito mais importante, caráter, e isso não se ensina, se nasce com isso." Marina pensou na proposta. Significaria deixar seus 3 empregos,
ter estabilidade financeira, poder cuidar melhor da mãe. Seu Antônio, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que todas as manhãs, às 5h30, nós nos encontremos na praça em frente ao hotel para tomar café juntos. Antônio sorriu com lágrimas nos olhos. Aceito, minha filha. Aceito. 6 meses depois, os hotéis de Antônio Souza Lima estavam novamente prósperos. Marina havia se revelado uma administradora nata, com talento especial para cuidar dos funcionários e fazer os hóspedes se sentirem em casa. O Hotel Majestic voltou a ser referência em hospitalidade na cidade. Antônio fez questão de manter muitos dos funcionários antigos que haviam sido demitidos por Rodrigo, e eles trabalhavam com renovado entusiasmo. Marina conseguiu transferir a mãe para um hospital particular, onde ela finalmente recebeu o diagnóstico e tratamento corretos. Dona Helena estava se recuperando bem e ficava orgulhosa quando via a filha comandando o hotel com competência e bondade. Todas as manhãs, sem falta, Antônio e Marina se encontravam na praça para o café. Era um momento especial de conversa e reflexão, que mantinha viva a amizade que havia nascido na simplicidade dos pães compartilhados. Marina, disse Antônio numa dessas manhãs, você salvou minha vida, mas mais do que isso, você me devolveu a fé no ser humano. Seu Antônio, foi o Senhor quem me ensinou que não importa o que a vida tire de nós, sempre podemos escolher ser bondosos. Sabe qual foi minha maior descoberta nesses últimos meses? Qual? Que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas nas pessoas que escolhem ficar ao nosso lado quando não temos mais nada. Marina sorriu. E eu aprendi que às vezes ajudar alguém pode mudar não apenas a vida dessa pessoa, mas nossa própria vida também. 1 ano depois, Antônio fez outra proposta a Marina. Minha filha, quero fazer você minha sócia oficial. Metade de tudo que temos será seu. Marina ficou emocionada, mas hesitou. Seu Antônio, isso é generoso demais. Marina, eu não tenho filhos de verdade. Roberto e Patrícia provaram que só se importam com dinheiro. Você é a filha que eu gostaria de ter tido. Mas seu Antônio... Além disso, ele continuou, você merece isso. Foi seu trabalho, sua dedicação e seu coração que trouxeram vida nova para estes hotéis. Marina aceitou, mas com uma condição. Parte dos lucros seria destinada a um programa social que eles criaram juntos, ajudando pessoas em situação de rua a se reintegrarem à sociedade. Vamos chamar de Projeto Pão Nosso, sugeriu Marina. Perfeito, concordou Antônio. Porque foi um pão que mudou nossas vidas. O projeto se tornou referência nacional. Dezenas de pessoas foram ajudadas a reconstruir suas vidas, recebendo não apenas abrigo e comida, mas oportunidades de trabalho e dignidade. Carlos, o ex-porteiro que havia ajudado secretamente Antônio durante os anos na praça, foi promovido a gerente de segurança de todos os hotéis. Dona Rosa, que alertara Marina sobre o desaparecimento de Antônio, foi contratada como coordenadora do projeto social. Seu José da padaria se tornou fornecedor oficial dos hotéis, e sua vida também mudou para melhor. Dona Eunice, do prédio comercial, foi contratada como consultora em recursos humanos. Viu só, Marina? Disse Antônio. Quando fazemos o bem, ele volta multiplicado para nós. 2 anos após o julgamento, Roberto e Patrícia procuraram o pai, pedindo perdão. Estavam em dificuldades financeiras e haviam perdido tudo que conseguiram com o esquema fraudulento. Antônio os recebeu, but deixou claro que o perdão não significava confiança. Vocês são meus filhos, e sempre serão. Posso perdoá-los, mas não posso fingir que o que fizeram não aconteceu. Se quiserem reconstruir nossa relação, terão que começar do zero, provando que mudaram. Eles aceitaram trabalhar nos hotéis em posições básicas, ganhando salários modestos e tendo que provar seu valor dia a dia. Foi um processo longo e doloroso, mas aos poucos começaram a entender os valores que o pai sempre tentara ensinar. Marina se casou com o Dr. Marcelo, o advogado que a ajudara a salvar Antônio. A cerimônia foi realizada no jardim do Hotel Majestic, com Antônio conduzindo Marina ao altar no lugar do pai, que ela nunca teve presente.
Hoje não estou perdendo uma filha, disse Antônio em seu discurso. Estou ganhando um filho, e tenho certeza de que vocês dois continuarão espalhando bondade por onde passarem. Dona Helena, já recuperada, chorou de emoção ao ver a filha tão feliz e realizada. Marina, sua generosidade trouxe bênçãos não apenas para você, mas para todos nós, disse ela. 5 anos depois da primeira manhã em que Marina entregou um pão a Antônio na praça, eles inauguraram o 5º hotel da rede, agora chamada Rede Pão Nosso de Hotéis. Na cerimônia de inauguração, Marina fez um discurso emocionado. Tudo começou com um simples gesto de bondade. Eu pensava que estava apenas dando um pão para um homem com fome. Não imaginava que estava plantando uma semente que cresceria e daria frutos para tantas pessoas. A vida me ensinou que não existe gesto pequeno demais quando ele vem do coração. Um pão compartilhado pode mudar o mundo. Um sorriso pode salvar uma vida. Uma mão estendida pode reconstruir uma família. Antônio, agora com cabelos completamente brancos, mas com olhos brilhantes de alegria, completou. Marina, você me ensinou que a verdadeira riqueza está no que damos, não no que recebemos. Que a verdadeira força está na bondade, não no poder. E que a verdadeira família é aquela que escolhemos construir com amor, não aquela que nos é imposta pelo sangue. A plateia aplaudiu emocionada. Entre os presentes estavam centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história de Marina e Antônio. Funcionários dos hotéis, beneficiários do projeto social, fornecedores, clientes que se tornaram amigos. Carlos, agora responsável pela segurança de todos os hotéis, observava orgulhoso. Dona Rosa, que coordenava 3 centros de apoio a moradores de rua, sorria com lágrimas nos olhos. Seu José, cujas padarias agora forneciam para dezenas de estabelecimentos, balançava a cabeça admirado com o crescimento de tudo. Roberto e Patrícia, que haviam se tornado pessoas diferentes após anos de trabalho duro e reflexão, finalmente conseguiram reconquistar o respeito do pai, embora não mais sua total confiança. Eles administravam um dos hotéis menores, provando diariamente que haviam aprendido o valor do trabalho honesto. Dr. Marcelo, agora marido de Marina e pai de uma menina de 2 anos chamada Esperança, observava sua esposa com admiração. A pequena Esperança corria pelo jardim do hotel, brincando com outras crianças cujos pais trabalhavam na rede de hotéis. Dona Helena, completamente recuperada e trabalhando como supervisora de rouparia no hotel principal, não cabia em si de orgulho pela filha. Mas o momento mais especial da inauguração aconteceu pela manhã, antes mesmo do evento começar. Como faziam todos os dias há mais de 5 anos, Marina e Antônio se encontraram na praça em frente ao Hotel Majestic para tomar café juntos. Seu Antônio, o senhor se arrepende de alguma coisa que aconteceu? Antônio pensou por alguns minutos antes de responder. Marina, sei que pode parecer estranho, mas não me arrependo de nada, nem mesmo dos anos que vivi na rua, porque foi naqueles anos que aprendi quem eram as pessoas que realmente se importavam comigo. Foi naqueles anos que conheci você, e foi naqueles anos que descobri que podemos perder tudo, mas ainda assim manter nossa dignidade. E eu não me arrependo de ter usado parte do meu dinheiro para comprar pães para o senhor todos os dias, porque foi o melhor investimento que já fiz na vida. Eles riram juntos, depois ficaram alguns minutos em silêncio contemplativo, observando o movimento da cidade acordando. Marina, posso te contar um segredo? Claro, seu Antônio. Nos primeiros dias, quando você começou a me dar pães, eu quase recusei. Meu orgulho ferido me dizia que não deveria aceitar esmola de ninguém. E por que não recusou? Porque vi em seus olhos que não era esmola. Era amor. E eu estava tão carente de amor naquela época que não pude recusar. Marina segurou a mão dele. Seu Antônio, o senhor sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Qual? O dia em que descobri quem o senhor realmente era. Não porque o senhor era rico, mas porque entendi que durante 2 anos eu havia conhecido a alma mais bonita que já encontrei. Marina, minha filha, obrigado por ter me enxergado quando eu estava invisível. Obrigado por ter acreditado em mim quando eu mesmo não acreditava mais.
Obrigado por ter me dado não apenas pão para o corpo, mas esperança para a alma. Quando terminaram o café, caminharam juntos para dentro do hotel. Marina para assumir suas funções de sócia proprietária, Antônio para continuar supervisionando o império que haviam reconstruído juntos. Mas antes de entrarem, pararam mais uma vez e olharam para trás para o banco da praça onde tudo começara. Seu Antônio, o senhor acha que devemos colocar uma placa naquele banco? Uma placa dizendo o quê? Aqui nasceu uma amizade que mudou muitas vidas. Antônio sorriu. Acho que não precisa, Marina. Os verdadeiros milagres não precisam de placas para ser lembrados. Eles vivem no coração das pessoas que foram tocadas por eles. E assim, entraram no hotel para mais um dia de trabalho, sabendo que cada hóspede que receberiam, cada funcionário que empregavam, cada pessoa que ajudavam através do projeto social, era parte de um legado que havia começado com um simples pão compartilhado numa manhã fria. A história de Marina e Antônio se espalhou por todo o país, inspirando outras pessoas a praticarem atos de bondade em suas comunidades. Centenas de projetos sociais nasceram inspirados no projeto Pão Nosso. Milhares de pessoas foram ajudadas. Dezenas de famílias foram reconstruídas. E tudo começou porque uma jovem padeira decidiu que não custava nada ser bondosa com um estranho que parecia precisar de ajuda. Marina frequentemente recebia cartas de pessoas de todo o Brasil contando como a história dela as havia inspirado a ajudar outros. Ela sempre respondia pessoalmente, sempre terminando com a mesma frase: a bondade é a única riqueza que se multiplica quando a dividimos. Não esperem ter muito para começar a ajudar. Comecem com o pouco que têm, mas comecem hoje. 10 anos depois do primeiro encontro na praça, Marina e Antônio inauguraram a 20ª unidade da rede de hotéis. O projeto Pão Nosso já havia ajudado mais de 1.000 pessoas a reconstruir suas vidas. A história deles havia se tornado tema de livros, documentários e até mesmo de um filme. Mas eles continuavam simples. Continuavam tomando café juntos todas as manhãs na mesma praça. Continuavam tratando cada funcionário como família. Continuavam acreditando que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Numa dessas manhãs, uma jovem se aproximou deles na praça. Com licença, disse ela timidamente. Vocês são Marina e Antônio? Somos sim, querida, respondeu Marina. Em que podemos ajudá-la? Eu li sobre a história de vocês e queria dizer que vocês me inspiraram a começar um projeto na minha cidade para ajudar crianças carentes. Que maravilha, disse Antônio. E como está indo? Bem, mas às vezes desanimo. Parece que não consigo ajudar todo mundo que precisa. Marina sorriu e ofereceu um pão para a jovem. Querida, não precisamos ajudar todo mundo. Precisamos apenas ajudar alguém. E quando essa pessoa estiver melhor, ela vai ajudar outra. E assim por diante. É assim que mudamos o mundo? Perguntou a jovem. É assim, confirmou Antônio. Uma pessoa de cada vez, um gesto de bondade de cada vez, um dia de cada vez. A jovem agradeceu e seguiu seu caminho, renovada na determinação de continuar seu projeto. Marina e Antônio a observaram se afastando. Viu só, minha filha? Disse Antônio. Nossa história está gerando outras histórias. Nossa bondade está gerando mais bondade. E tudo porque um dia eu resolvi dar um pão para um senhor que parecia ter fome. Refletiu Marina. E tudo porque um senhor decidiu aceitar a bondade de uma jovem generosa, completou Antônio. Eles terminaram o café e se levantaram para começar mais um dia. Mas antes de se separarem, Marina disse: Seu Antônio, o senhor sabe o que mais me deixa feliz nesta história toda? O que, minha filha? É saber que quando ficarmos velhos e não pudermos mais trabalhar, deixaremos um mundo um pouquinho melhor do que encontramos. Marina, nós já deixamos. Todo dia que alguém é inspirado por nossa história para ajudar outro alguém, nós estamos deixando o mundo melhor. E assim, caminharam para dentro do hotel, prontos para mais um dia de trabalho, mais um dia de bondade, mais um dia de fé na capacidade humana de transformar dor em esperança, solidão em companheirismo, desespero em renovação. A história de Marina e Antônio nunca teve fim.
porque verdadeiras histórias de amor ao próximo não terminam. Elas se multiplicam, se espalham, inspiram novas histórias, criam novos heróis, constroem novos sonhos e provam que, às vezes, o maior presente que podemos dar ao mundo é simplesmente enxergar quem está ao nosso lado e estender a mão. Porque, no final das contas, todos nós somos apenas pessoas caminhando pela vida. Às vezes perdidas, às vezes com fome, sempre precisando da bondade de outros seres humanos para continuar acreditando que vale a pena não desistir. E quando encontramos essa bondade, nossa obrigação é passá-la adiante. Foi exatamente isso que Marina fez. Foi exatamente isso que Antônio aprendeu a fazer novamente. E foi exatamente isso que milhares de pessoas fizeram depois de conhecer a história deles. A bondade é contagiosa, a esperança se multiplica, o amor sempre vence. E tudo pode começar com um simples pão compartilhado numa manhã qualquer. Fim da história. Agora me conte o que achou desta história de superação e bondade. Você acredita que pequenos gestos podem realmente mudar vidas? Conhece alguma história parecida na sua família ou comunidade? Deixe seu comentário compartilhando suas experiências. E se esta história tocou seu coração, não esqueça do like e da inscrição no canal para não perder outras histórias emocionantes.